estudar, falar sobre a porção. E eu acho que é interessante eu citar isso para nós aqui. Eu acredito que muitos aqui vieram, ou pelo menos passaram, por alguns ministérios, por algumas igrejas. E é muito comum, em muitas igrejas, se falar de doutrina, se falar de regras, né, que os irmãos, os frequentadores, os membros da igreja devem ter. E na verdade a igreja cristã, durante muito tempo, ela caminhou desse jeito. Teve um tempo que na igreja era proibido o homem usar barba, bigode, por exemplo. E passou-se um tempo, isso como doutrina, como regra. Passou-se um tempo que era proibido ter a barba e o bigode. Ou seja, um tempo tinha que ter. Então aquele que era igual eu assim, barba bem ralinha, coitado, né? Não podia participar, por exemplo, daquela igreja. Mas aí chegou um tempo que não, agora o homem não pode ter nem barba nem bigode, é pecado. E aí, um tempo, os homens tinham que usar chapéu, as irmãs saia, né? E tantas doutrinas e regras que o homem muitas vezes ele colocou dentro das igrejas e muitos enxergavam isso como sinal de santidade. A mulher que usa saiote até lá, não deixa mostrar nem o dedinho, é mais santa do que aquela que usa a saia um pouquinho mais curta, né? Não estou falando de mini saia, estou falando um pouquinho mais. Amém, queridos? Mas durante muito tempo isso foi ensinado. E nós temos buscado cada vez mais, nós temos buscado cada vez mais o entendimento dentro da palavra do Senhor e se voltando a Torá, se voltando aos 5 primeiros livros, e não só a Torá, né, mas também falando sobre como que cada trecho da Torá também se completa em Jesus, em Yeshua, e com isso nós podemos aprender, extrair muito mais para a nossa vida. E algo Deus tem falado ao meu coração, que Deus entregou a porção, a Bíblia, né, a Torá, os seus mandamentos para o homem, para o ser humano. E eu já falei que a Torá, a palavra de Deus, ela rege tanto um indivíduo como também toda uma nação. Amém, queridos? Amém. Isso eu acho que todos nós já compreendemos, que rege tanto um indivíduo como também a Torá, ela tem esse poder de reger inclusive toda uma nação. Só que, amados, o que eu mais tenho sentido é o seguinte, que nós como nações por herança, nós não podemos imputar isso em você como uma doutrina, como como se diz, uma regra que você precisa viver. Como assim, pastor? Tem que ser pessoal, individual. Amém? E como isso? Através do entendimento que você passa a ter dia após dia. Eu não posso, por mais que a palavra nos aponte, por exemplo, sobre o Shabat, que o Shabat é um dia que, por exemplo, o ideal é que nós tirássemos para descanso, para a família, para buscar a Deus, cultuar ao Senhor, mas como igreja, nós não podemos dizer, irmão, você trabalha no sábado, então você vai pedir as contas, Deus vai abrir uma outra porta. Olha, você tem esse costume no sábado, você vai parar com ele. Nós não podemos impor como regra, como doutrina, para mudar a tua vida da noite para o dia. Mas a partir do momento que começa a palavra de Deus fazer parte da minha vida, naturalmente eu vou assimilando todas as coisas, amém? E aquilo que eu passo a entender que a palavra diz, e eu não estou conseguindo vivenciar, eu vou procurar me esforçar para que isso aconteça. Então eu vou passar a orar mais, eu vou passar a buscar mais entendimento,
vou passar a me consagrar mais, o que eu não tenho tido força e condições para superar, eu vou passar a buscar mais de Deus para que isso aconteça. Então, o estudo da Torá, das porções, ela tem essa finalidade de mudar a nossa vida. Amém? De mudar a nossa vida, assim como a palavra de Deus no todo. Se a palavra de Deus, queridos, hoje nós estamos entrando na porção, na paraxá, de número 51. Já foram, se não me engano, 46 ministrações dentro da Torá, né? Dentro dessas porções, 46. E dentre essas 46, nós temos, a cada ano que passa, é claro, nós temos que nos preocupar em assimilar cada vez mais, e entra ano e sai ano, nós temos que nos avaliar o quanto este ano eu aprendi em relação à palavra de Deus e o quanto de fato tem sido aplicado na minha vida. Aleluia? Amém, queridos? Amém. Porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Esses estudos que nós temos realizado no Shabat, sexta-feira à noite, mas não é só mais um culto. Aleluia? Não é só mais uma reunião no meio da semana que nós temos. Assim como o culto de quarta, o culto de domingo, é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que transforma, que estabelece a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Mas quando nós chegamos aqui no Shabat e colocamos as porções, nós podemos dizer que são estudos que têm muito, mas muito assunto, muito aprendizado, né, para a nossa vida e para a nossa vida prática. Então não são só palavras que vão reger a tua vida durante uma semana. Amém? Porque os cultos normalmente de quarta e de domingo são palavras que muitas vezes a pessoa ela recebe para que a semana dela seja abençoada. E aí ela chega no outro domingo, ela vem com o propósito de receber a palavra de novo, para que a semana dela de novo seja abençoada. Mas quando nós falamos de estudo das porções, são palavras que devem não só reger uma semana na tua vida, mas a palavra ela tem que ter o poder de te transformar para uma vida toda. Amém? Aleluia. E a igreja, ela não quer empurrar isso, como se diz, goela abaixo, em ninguém. O que nós queremos, na verdade, é que todos nós venhamos compreender tudo que é ministrado, amém, dentro dessas porções. Se houver dúvidas, é aberto para que todos possam expressar, amém, suas colocações, suas dúvidas, nos procurar também para questionar, se for o caso, qualquer assunto, porque o propósito maior é que haja entendimento. Amém? Pastor, em relação ao Shabat, não estou entendendo isso, aquilo, até hoje eu não estou fazendo, pastor, e nem me preocupo em fazer. Então, querido, é preciso que pouco a pouco atente para isso. Amém? Porque senão você vai estar sendo ministrado ano após ano e você estará permanecendo no comodismo. E a pior coisa que existe não é um comodismo no mundo afora, mas é o comodismo espiritual. É quando não há desejo de crescer espiritualmente. Quando a pessoa entra na igreja, recebe a palavra, vai para fora da igreja e a vida dela segue o mesmo curso, não muda nada, né? Permanece a mesma pessoa, e então não deve ser dessa forma. Amém, queridos? Então, nosso papel é ministrar a palavra de Deus, e todos nós, porque eu faço parte disso também, devemos assimilar a palavra e cada dia aplicá-la na nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Devarim. Isso. Tem uma outra tela também aí, está como Paraxá, o nome.
se você acha para nós. Não. Isso. O arquivinho que está escrito aí, Parashá. Isso, obrigado. Então, nossa porção de hoje é a de número 51. E a Parashá significa porção, Nitzarim. É isso? Não, eu escrevi errado. É Nitzavim. Amém? Nitzavim. No lugar do R ali é um V. Nitzavim. Que significa encontram-se. Devarim, Deuteronômio 29, versículo 9 em diante. Em algumas Bíblias, pode estar no versículo 10. Todos acharam, irmãos? Amém. Então é Nitzavim, encontram-se. Está escrito assim: hoje se encontram aqui, todos vocês, diante de Adonai, do Senhor, seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes e seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. O propósito disso é que façam uma aliança com Adonai, seu Deus. E é o juramento que Adonai, o seu Deus, faz com vocês hoje, para que Ele os estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus, como Ele disse a vocês e como jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje diante de Adonai, o seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram e viram suas coisas detestáveis e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro que havia entre elas. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai, seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações. Até aí. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, ministre no nosso coração, fale conosco, que possamos fluir na graça, no conhecimento. Espírito Santo, Senhor, nos auxilie nesta hora, e que a Tua palavra vá, produza um resultado para a qual está sendo enviada para a Tua glória. Amém. E bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Nitzavim. Diga comigo, Nitzavim. Nitzavim. Difícil, não? Nitzavim, suave, né? Amém. Que bom. Queridos, essa porção, ela tem por nome Encontram-se. Moisés, ele está no fim da sua vida, da sua jornada. Moisés, ele está com aproximadamente 120 anos. 120 anos. Olha que benção. 120 anos. E ele está ministrando o povo, e nessa ocasião, todo o povo está sendo conduzido para estar na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Porque o texto diz assim: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, o seu Deus. Hoje todos vocês se encontram aqui diante do Senhor, o seu Deus. Já parou para pensar nisso um pouquinho? Hoje vocês estão aqui diante do Senhor, o Deus de vocês. Amém, queridos? Amém. Falando assim parece ser algo simples, né? Falando assim parece ser algo simples, é uma colocação simples, mas
Amados, tentemos trazer um pouquinho à nossa memória quem é esse Deus, quem é esse Senhor, o que este povo contemplou, o que eles viram esse Senhor, esse Deus realizar, e agora eles estão diante desse Deus. Eles estão agora selando uma aliança com esse Deus. Para nós, queridos, para nós que muitas vezes contemplamos um milagre aqui, um milagre ali, para nós que muitas vezes vemos Deus abrir uma porta aqui, um sinal ali, e muitas vezes, mesmo vendo esses sinais, caímos no comodismo. Este povo que viu o mar se abrir, este povo que viu as grandezas do Senhor acontecer diante deles, e essa é uma geração nova, é uma geração que ouviu falar de todas essas coisas, mas é uma geração que caminhou pelo deserto, vendo a nuvem de glória do Senhor, vendo a coluna de fogo que acompanhava a eles. É um povo que caminhou com o Senhor e viu muitos sinais também sendo operados. Então é um povo, amados, que contemplou a glória de Deus. É um povo que, no coração deles também, eu posso dizer que eles foram muitas vezes tocados no que diz respeito ao temor, porque quando a desobediência muitas vezes reinava no meio deles, e ali por causa da desobediência eles eram muitas vezes ali punidos, e essa geração toda via o Senhor muitas vezes punindo o povo, e até com mortes. Isso gerava temor, respeito ao Senhor, a esse Deus. Então essa geração, eles estão agora se encontrando com o seu Deus. Eles estão diante do Senhor. E estando diante de Deus, a palavra de Deus, do Senhor diz que a vontade de Deus ali junto com eles era de estabelecer uma nova aliança. Por que será que Deus fala tanto de aliança? Já parou para pensar nisso? Amém? Por que será que Deus, diante do homem, ele fala tanto de aliança? Querido, é mais fácil o homem quebrar uma aliança ou Deus? Pergunta, né? Pergunta. Por que será que Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de ter uma aliança com Ele? Porque uma vez que Deus estabelece ou nos apresenta uma aliança, da parte dele é única, mas da nossa parte, muitas vezes nós estamos sempre quebrando a aliança que fazemos com Ele. E eu gosto dessa porção, Nitzavim, porque ela é a porção que antecede o Ano Novo Bíblico. Ela é a porção que antecede esse novo ciclo. E Deus está chamando o povo e está dizendo: eu quero estabelecer uma nova aliança com vocês, para que vocês possam entrar neste novo ciclo. E qual é o ciclo para essa geração? De entrar na terra prometida e experienciar todas as bênçãos que Deus tinha para eles. Só que Deus, amados, Deus, ele não deixou obscuro as maldições também. Isso nós falamos na porção passada. Deus apresentou para eles as bênçãos, mas deixou muito claro também as maldições. E Deus, apresentando isso a eles, está falando: olha, vocês vão entrar na terra e prestem atenção nos meus mandamentos, prestem atenção em tudo o que eu tenho falado a vocês, porque eu quero selar uma aliança com vocês. E nesse novo ciclo, queridos, que nós também vamos entrar, Deus, ele deseja estabelecer uma aliança com a gente.
Aleluia. Deus deseja estabelecer um novo tempo sobre a nossa vida. Então essa geração que Deus chama para si agora, para esse encontro, e é curioso aqui quando eu passei a ler, que é uma palavra, amados, e é um novo ciclo, um novo tempo, que não é só para o povo de Israel. Tem muita gente que pensa assim: poxa, mas é ano novo judaico, isso não tem nada a ver com a gente. É ano novo judaico, isso não tem nada a ver com o mundo afora. Mas quando a gente lê, e nós lemos juntos, a palavra do Senhor diz inclusive aos estrangeiros, ou seja, outros povos, que estão ali no meio do povo de Deus. É uma aliança que Deus quer e deseja estabelecer, não só com Israel, mas com todos os povos e todas as nações. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Amém. Nós estamos inseridos nisso. Essa aliança que Deus Ele está estabelecendo aqui, não é só com Israel. Esse novo ciclo, esse novo ano, entrar nessa terra prometida, Deus tem o seu povo aqui, está conduzindo esse povo, mas o Senhor está falando, esse novo ciclo, esse novo tempo, não é só para Israel, mas para todos aqueles, amém? Para todos aqueles que andarem juntos, que caminharem juntos, que tiverem o coração aberto para experienciar o que Deus tem para a sua vida também. E aleluia por isso. A palavra do Senhor diz, o versículo de número 13, algumas versões 14 também. No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Eu faço com os que estão aqui conosco hoje, diante do Senhor, o seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram e viram suas coisas detestáveis, seus ídolos, madeira, prata, pedra, ouro, que havia entre elas. Então Deus está falando, essa aliança eu faço com aqueles presentes, mas eu faço também com aqueles que não estão aqui hoje. Isso pode, e é uma palavra profética também, queridos, não só para aqueles que não estavam naquela ocasião presentes, mas essa é uma palavra profética também que pode ser para nós nos dias atuais, através de Yeshua. Deus tem essa aliança, não só para essa geração, para esse povo nessa época, mas através de Yeshua, para todos aqueles que se aproximam de Deus através de Yeshua, que reconhecem quem é Yeshua. Yeshua é o Filho de Deus, e o recebe como o Filho de Deus, como seu Senhor, seu Salvador, e bendito seja Deus por isso. Vamos ver um texto que fala sobre isso. Vamos ver lá em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 9, deixe marcado, vamos lá em Romanos capítulo 9, aleluia. Romanos 9, o versículo de número 30 em diante. Aleluia. Portanto, Romanos 9, versículo 30. Portanto, o que devemos dizer? Isto, os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça, mas esta é uma justiça baseada na confiança. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, da lei, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança,
mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar, como diz as Escrituras. Vejam, ponham em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse texto, queridos, fala sobre o alcance de Deus, o alcance que o Senhor estabeleceu para que o gentio fosse alcançado também. Nós, quando a gente lê, por exemplo, João, e aquele texto bem conhecido, de que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, como se Jesus e Yeshua foi rejeitado pelos judeus, mas na verdade eles estavam se apoiando numa fé legalista, eles estavam se apoiando em obras, e não na fé verdadeira, na confiança sincera em Deus. E Yeshua acabou sendo para eles, na verdade, uma pedra de tropeço, aonde eles não conseguiram enxergar que Yeshua era o enviado de Deus, o Messias de Deus. E com isso, como João mesmo diz, que pelo fato de os judeus o terem rejeitado, então os gentios puderam reconhecer a Yeshua como Filho de Deus e serem ali agora considerados e achados como filhos de Deus também. E bendito seja Deus por isso, amados, porque se para uns Yeshua foi colocado, posto como pedra de esquina, para que eles tropeçassem, mas para outros que depositaram a sua confiança, a sua fé, deixaram de ser humilhados, porque os goíns, como se diz, goim é gentios, eles eram humilhados. Eles eram humilhados por quem? Pelos judeus da época, que desprezavam, dizendo assim: esses daí servem a outros deuses, esses daí não têm salvação. Mas a partir do momento que Yeshua se apresentou e passou a pregoar a palavra de Deus, e os gentios passaram a dar crédito a essa ministração, e os judeus que deveriam crer não creram, então os gentios passaram a ser alcançados e salvos através de Yeshua. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Então o que outrora era humilhado passou agora a ser exaltado pelo próprio Deus, através de Yeshua. O outro texto é lá em Hebreus. Vamos ver também Hebreus 12. Qual a página? Oi? Página. Vou te falar já. Olha lá. 1492. Aleluia. A partir do versículo 14. 12 e 14. Esforcem-se pela manutenção da shalom, da paz com todos, e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Que não haja ninguém sexualmente imoral ou ímpio, como Esaú, que em troca de uma única refeição abriu mão dos direitos de filho primogênito. Então, esse texto, ele traz para nós, esse estudo fala um pouco sobre amargura, e fala também um pouco sobre veneno. No versículo de número, eu estou falando agora em Deuteronômio, capítulo 29, o versículo, deixa eu ver aqui, de número 17 ou 18 em algumas versões, fala sobre amargura e fala sobre veneno.
Hebreus também cita essa questão sobre a contaminação através da amargura. Queridos, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, e nós, como nós lemos em Hebreus, nós temos que ser um povo que a paz, ela deve reinar na nossa vida. Amém? A paz, ela deve reinar na nossa vida. Seguir a paz com todos, para que nenhuma espécie de contaminação, de amargura, possa brotar no coração, ser alimentada, contaminar não só você, mas como também os outros. Quando nós começamos um novo ciclo, lembrando, nós estamos falando também de ciclos. Quando nós começamos um novo ciclo, nenhuma raiz de amargura, ela deve existir no nosso coração. Nós estamos por iniciar esse novo ciclo, 5.779. E se existe uma amargura, veneno no seu coração, isso deve ser tratado. Amém? Isso deve ser tratado para que você comece um novo ciclo, seguindo a paz com todos. Amém, queridos? Amém. É um exercício que nós temos que realizar e fazer todo dia. Nós não podemos começar um novo tempo, mas olhando para o nosso coração e há amarguras, sabe, há sentimentos, ou seja, há veneno no nosso coração, está nos matando dia após dia, pouco a pouco. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e parece que isso não é eliminado da nossa vida. Nós precisamos seguir a paz com todos, para viver um novo ciclo, um novo tempo na presença de Deus, aonde as bênçãos do Senhor possam nos alcançar de forma plena. Aleluia! Então, eu quero ler com vocês também, vamos lá em João, capítulo 1. Aleluia. João, capítulo 1. Isso aí, 1322. O versículo de número 9 em diante, está escrito assim: esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra,